Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para esse nosso momento de bate-papo. Hoje com uma convidada muito especial. Então eu quero pedir para vocês, já quando forem acessando, né? Quem vai me ver na reprise, quem vai me seguir aqui ao vivo, vamos deixando o like e compartilhando essa live com as pessoas que vocês amam, que querem ver cada vez mais valorizados, né, e sem doenças. Então, hoje, o tema da nossa live é a desvalorização e como essa desvalorização gera doenças na nossa vida. Mas esse tema, para falar um pouquinho sobre esse tema para nós, eu convidei uma das minhas colegas que é especialista, né, na medicina germânica e vai falar para nós um pouquinho sobre esse tema tão precioso, vai falar um pouco sobre a medicina germânica e como essa falta de valorização, né, ela pode acarretar inúmeras doenças, porque muitas vezes nós achamos que as doenças elas são só provenientes, né, de algum vírus, alguma coisa que nós pegamos, que elas são externas a nós. E aí nós vamos ver como que as doenças na nossa vida, elas têm um cunho muito mais profundo do que aquilo que a gente acredita ter. Então a Silvina, ela vai aprofundar esse conteúdo para nós e vai trazer mais clareza para a gente, né? O quanto é importante a gente se conhecer, se autovalorizar, para que essas doenças não tomem conta de nós. E eu quero pedir, se vocês ainda não trouxeram, né, não pegaram aí, trazer a folhinha para anotar, né, que vão ser dicas preciosas, vai ser um conteúdo maravilhoso, então traga a sua folha para autoconhecimento. Eu quero já dar boas-vindas aqui. Bem-vindas a minha mãe, que está sempre ali no contra-regra, né? Vendo se está funcionando tudo bem, dona Cida. A Vilmara, né? Que já entrou aqui, que está aqui conosco também. Sejam bem-vindas. E a Silvina já está aqui também. Então eu vou chamar a Silvina e, né, para ela começar a se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela, né, como que aquilo que ela preparou para nós, falar um pouquinho sobre ela também. Deixa eu fazer o convite aqui. Certo, aqui o convite. E o pessoal que vai entrando, vamos deixando os likes aí, né? Oi, Silvina, Oi, tudo bom com você? tudo. A tua voz tá bem alta para mim. Será que a minha também tá assim? Tá boa? Ah, Para mim, eu tô ouvindo bem. então, tá bom. Vamos ajustar os vídeos porque a gente fica meio cortado aqui, né? É verdade. Então, você fez uma boa apresentação, mas não é bem assim. Não sou especialista, não. Eu sou uma aprendiz da saúde, né? E Está se especializando, né? eu sei, eu sou muito apaixonada pela nova medicina. Isso sim, né? Tudo que eu vejo que sai conteúdo novo, fazem 2 anos que eu estou estudando e também já estou trabalhando, atendo como consulta, também faço terapias de acompanhamento, né? E eu gosto muito, né? Então, eu sou professora aposentada, né? Então, quando eu estava assim, muito perdida mesmo, assim, desesperada, que eu ia fazer da minha vida agora que eu estava para me aposentar, eu dizia que não queria me aposentar porque de medo de ter que conviver de perto só com minhas doenças e com só dona de casa, né? Toda a vida Sim. trabalhei fora. Aí quando chegou assim, falaram que agora eu poderia me aposentar, eu pessoalmente não queria dar entrada, né? Só que daí eu comecei a fazer terapia porque eu senti que eu não estava bem. E depois antes de eu me aposentar ainda, já tinha encontrado a nova medicina.
Aí eu já não via a hora de parar de trabalhar de professora para poder me dedicar mais tempo ao estudo, né? E foi tudo tão assim, tão certo, né? Quando a gente quer alguma coisa assim, tudo a gente não pode desistir, né? E no desespero, do medo das minhas doenças próprias, que eu encontrei várias outras terapias que eu fiz, né, para mim, para minha cura, né? Mas quando eu encontrei a nova medicina, que daí falavam que era algo assim que a nova medicina explica como a doença, por que a doença se instala no meu corpo, justamente no meu e daquele jeito, né? Porque tem tanta explicação, é um vírus que passa, que nem você já falou, né? Mas por que pessoas assim que são doentes conseguem sair da doença? Um lado do corpo adoece e a pessoa tem um braço assim totalmente amortecido e o outro braço está sadio, se tem tudo a mesma idade, né? Quando eu conheci a nova medicina, uma das primeiras aulas que eu assisti, até era uma consteladora que estava falando sobre o assunto, né? Não era uma terapeuta da Germânica, né? Uhum. Quando ela falando assim que a gente tem como olhar por que a doença se instalou na gente e com isso não precisa mais ter medo da doença, por exemplo, o medo do diagnóstico, por exemplo, a pessoa vai no médico e porque tem uma pressão alta, pressão alterada, a primeira coisa que a pessoa escuta é você vai tomar medicamento pro resto da vida, né? E isso é muito triste, né? Porque a pessoa Muito. saber que pro resto da vida, às vezes tem gente com 30 anos que está tomando medicação para pressão arterial e a gente pergunta por que está tomando medicação? Ah, porque a pressão está alta? Mas por que está tomando medicação? Da onde Uhum. vem essa pressão alta? As pessoas estão tão acostumadas assim, confiar cegamente nos médicos que a pessoa não vai procurar a causa, né? Porque sempre tem um porquê aquela pessoa teve pressão alta. Se outras pessoas com 80 anos têm a pressão normal e às vezes não tem uma dieta tão equilibrada e está, às vezes, em família de irmãos, um bem mais idade está sadio e outro bem mais novo está doente, né? Não tem muita explicação assim. A pessoa alterou e tem que tomar medicamento. Então, isso, quando eu descobri que existia uma medicina que vinha me dizer que não é tudo, que nem tudo é para sempre, que eu já estava com descalcificação nos ossos, né, com início de artrose, né, muita dor nas juntas, fazer caminhada já estava difícil. Aí a primeira coisa me disseram, não, você vai ter que agora, pro resto da vida, tomar cálcio, né. Minha mãe tem 30 anos a mais do que eu, nunca tinha tomado um cálcio. E eu, com 50 e poucos, ter que tomar cálcio químico pro resto da minha vida. E eu trabalhava com plantas naturais antes, com chás e com terapias de cura também, né? Mas Sim. para essa parte, assim, muitas coisas dizem, não, você tem que tomar esse produto químico pro resto da vida, né? E eu não conseguia me conformar com isso. Aí, quando eu conheci a Germânica, foi assim, no primeiro vídeo já comecei a gostar. Aí fiquei um meio ano assistindo as aulas e, nossa, assim, eu fiquei desesperada porque eu não conseguia entender. Porque uma pedagoga, escutar falar de tecido, de órgãos do corpo, assim, é muita partezinha. Aí quase que eu desisti, mas eu encontrei uma outra terapia que me ajudou a sair daquela criança birrenta, que até hoje nós duas a gente se encontrou numa terapia que fala muito da criança. Eu saí Terapia boa. da criança assustada na época, né? A criança tinha medo de tudo. Eu saí naquela época. Mas a criança birrenta que ainda acha que não é capaz, estou tentando curar agora, né? Então, hoje a gente vai falar bastante dos ossos, é bem isso, Roseli. Hoje a gente vai entrar porque, depois, mais tarde, se tu quiser colocar que parte do osso que é o teu sintoma, onde começou primeiro, né? Para a gente ter mais ou menos uma ideia. Só que a germânica é assim, por exemplo, cada pessoa é única. E ela não é, a consulta não é baseada nas emoções, ela é baseada em todo, nas crenças, nos sentimentos, nos pensamentos. As emoções é a última parte que vai dizer porque eu fiquei doente, né? Tanto que as pessoas muitas vezes falam da psicossomática, da constelação familiar e confundem, né? Não, a germânica é totalmente novo. Braço direito, braço esquerdo, Roseli. Tudo tem a ver. Cada órgão, por exemplo, se é num dedo, se é um dedo maior, se é no punho, se é na mão, cada partezinha, porque o corpo
tipo, o braço direito não serve para a mesma coisa que o braço esquerdo, né? Ele tem outra finalidade, então por isso que cada órgão faz o seu conflito separado, né? Então, a pessoa toma, por exemplo, você começa com uma dor num cotovelo direito, por exemplo, ou começa num órgão do corpo, começa a tomar medicação, e essa medicação vai atingir o corpo inteiro, ela não vai a, funcionar só naquele órgão, né? E não vai resolver só isso, ela vai alterar muita coisa do sistema da pessoa, né? E com isso vai alastrando, né? E a causa em si não foi olhada, né? Continua ali, o porquê começou essa dor no braço, né? Mas depois, mais pro final, se você ainda não entendeu, você me pergunta de novo, tá? Vou começar do começo, porque senão a gente, por exemplo, quem vai assistir depois e não tem noção o que é germânica, não vai entender se a gente começar de trás para frente, né? Ela é É baseada bom na... o Diga. pessoal ir fazendo as anotações, né, para as dúvidas que vão ficando, né, Silvina? E Sim. mesmo depois, quem vai assistir depois a live, pode também deixar as dúvidas, né, vai deixando no Sim. direct, deixando Pode, embaixo da... E pode depois, falar se não comigo. for respondida, aí a gente manda para você, o pessoal pode entrar direto no teu Sim. Instagram, perguntar. É Pode. interessante, Sim, eu respondo sim, tanto no direct como no WhatsApp, se a pessoa quiser, né? E se for preciso também uma consulta, né? sim. Isso é indiferente, assim, eu não trabalho só assim, por dinheiro. Sou aposentada, eu entrei nessa terapia porque eu me apaixonei tanto e eu acho que todo mundo tem que conhecer que, que não existe essa de depois dos 40, depois dos 50, porque era essa crença que eu tinha. Depois dos 45, todo mundo tem a doença de estimação, né? E É, eu já tinha uma meia dúzia, assim, começando, mas eu ainda não sabia qual que era a minha, né? Aí, mas eu não estava querendo escolher também, né? Porque eu tinha muito medo, porque minha mãe tinha muita, mesmo ela estando com 87 anos, ela tinha muitos problemas de saúde, desde, assim, tomava muita medicação, e eu que acompanhava ela nos médicos, né? Então eu uhum. não conseguia entender e acreditar que não tem outra saída, né? Mas a medicina tradicional é assim que funcionava na época e agora já também tem meus colegas da Germânica, todos eram ou médicos ou enfermeiros, fisioterapeutas, grande parte. A única pedagoga era eu, por isso que eu me senti tão criança lá no meio, não entendendo nada, né? E isso aumentou a minha insegurança. Não lembro de outra pessoa que não era da área da saúde que eu tive contato, né? Mesmo a Eliana, que fez live esses dias comigo, era podóloga, né? Então ela já tinha conhecimento dos ossos, algumas partes que eu não tinha nada, né? Então, mas a Dr. Hammer faz 30 anos, 30 e poucos anos, se foi na década de 80, ele teve um câncer maligno, assim, que surgiu de repente na vida dele, e ele era um médico especialista das doenças, né? Ele trabalhava no hospital e curava, assim, ele acreditava que todas as doenças se curavam com a químio, o câncer, né? Com a química, a rádio e toda a medicação que ele aplicava, né? E ele acreditava e era um bom médico, né? Ele estava na Itália na época, né? E de repente, ele e a esposa dele, sim, na mesma semana foram diagnosticados com câncer maligno e fulminante, né? Não tinha opção de tratamento mais para eles, né? E isso chamou atenção para ele, porque se eles eram saudáveis até aquele dia, de repente os dois com câncer maligno, assim, sem solução, né? Aí ele Uhum. começou a pesquisar. Isso foi em 78. Aí o filho dele tinha sido alvejado e morreu poucos meses, tempo depois, após muitas cirurgias. Eles tentaram salvar a vida do filho, né? Mas o filho faleceu. Quando eles estavam com câncer, o pai tinha câncer na próstata, que é o local onde dá a vida, onde gera a vida do filho, né? E a mãe, câncer no seio, onde alimenta a vida do filho, né? Aí isso começou a despertar nele, porque ele era também, ele tinha várias especialidades, mas ele era uma pessoa muito religiosa, ele tinha teologia, né, estudo da ciência da Bíblia, né, então ele tinha um conhecimento muito grande, né, e ele começou a questionar se realmente a medicina tradicional era a única opção, né, se não teria alguma outra
causa por que os dois, assim, desenvolveram esse câncer. E como ele trabalhava num hospital grande na Itália, ele começou a analisar todas as tomografias das pessoas que vinham ali no hospital, todos os casos que ele tinha atendido, e olhar onde que o câncer se instalou, porque era um hospital de câncer só. E ele começou a comparar as tomografias com o foco onde o câncer começou. Ou, assim, a questão da germânica é saber onde começou o primeiro sintoma. Essa é sempre a dica, né? Que sempre, né? Quando e onde foi o primeiro sintoma. Às vezes a pessoa começou lá na infância e não lembra, aí tem outro jeito, né? Aí ele descobriu com essas pesquisas dele que nesse momento que ele ficou sabendo que o filho dele estava entre vida, sem chance de vida, né? Mesmo assim tentando cirurgia, nesse exato momento no cérebro dele se formou um tumor no cérebro do Hammer e no cérebro da esposa. Ele fez as tomografias depois e cada um num órgão diferente, num lugar diferente no cérebro, né? Que o cérebro é todo dividido em partes, assim como a sola do pé, assim como a orelha, né? Cada parte do corpo tem E o cérebro dele tinha o foco na parte que tem relação com a próstata. E a esposa tinha o foco na parte que tem a relação do seio esquerdo. Porque é tudo assim, específico, né? Não tem assim no achismo, né? Daí ele comprovou cientificamente mais de 40 mil casos que realmente todos os cânceres que ele tinha atendido, que ele estava atendendo, tinha esse conflito no cérebro, esse mesmo tumorzinho, né? E isso depois ele passou a chamar foco de Hammer. Na germânica a gente chama assim, o foco de Hammer que está no cérebro, né? E no mesmo tempo, no mesmo instante que forma o foco no cérebro, forma o foco no órgão que vai começar o câncer, né? E o câncer e qualquer doença começam do mesmo jeito. A formação é a mesma. O que vai diferenciar é a gravidade do choque, né? Por exemplo, se é um choque menor, um conflito assim de susto, é sempre um susto. Não é assim, por exemplo, as emoções. As emoções, a pessoa vivia triste a vida toda, vive depressiva, de repente ela desenvolve uma doença que a psicossomática também explica, né? Mas a germânica explica que mesmo a pessoa estando triste a vida toda, não quer dizer que ela vai desenvolver o câncer de seio, né? O câncer só se instala porque aconteceu um choque a mais em cima disso, né? Aí é por isso que daí sempre tem o DHS para começar qualquer doença. A depressão, a ansiedade, todas as doenças têm um começo. E ele comprovou daí que dentro das 5 leis biológicas, cada uma são bastante extensas para explicar agora, né? Mas ele também comprovou que o corpo, assim como ele faz esse conflito biológico automaticamente na hora do susto, o corpo também, a 5ª lei, que o corpo se refaz sozinho. Muita gente tem câncer, se cura do câncer e não fica sabendo. Aí, às vezes, alguns anos depois, vai fazer uma tomografia de cérebro, tem um tumor lá encapsulado, né, assim. E daí, assim, a medicina tradicional fica fazendo tomografia a cada pouco para ver se está crescendo, se não está crescendo, né. E, às vezes, é coisa de 20 anos atrás, né. E quando ele está encapsulado é porque o corpo já curou o câncer e não, nem apareceu naquele órgão onde ele iria se manifestar, né. Todas as doenças, quase todas, estão relacionadas com a autodesvalorização, né? Que depois resulta na autoestima também, né? A baixa autoestima, né? Mas a autoestima é uma consequência da autodesvalorização. E para compreender, assim, por exemplo, dentro para formar esse DHS, ali estão envolvidos os sentimentos, as emoções, as crenças, as frustrações, tudo junto, assim, do jeito que eu penso, conforme que tudo isso está dentro de mim, que eu vou fazer impactos diferentes, né? Por exemplo, diante de um acidente grave, né? Tem 10 pessoas que veem aquele acidente, veem aquele monte de sangue, aquele monte de gente ali ferida. Cada pessoa pode fazer um foco diferente, num lugar diferente, e começar uma doença diferente. Não é assim, cada um é muito único, por isso que não dá para dizer que braço direito é apenas isso, né? Tem que mas, por exemplo, se eu explico por que o braço direito no cotovelo, do lado de fora, o que ele significa,
A pessoa que está escutando, ela vai conseguir lembrar. Provavelmente ela vai conseguir dizer, não sou eu, não é a terapeuta que fala, foi isso que aconteceu com você. É a pessoa que faz o próprio diagnóstico, né? Por exemplo, se é artrose no braço direito e o inchaço está mais do lado de fora, onde está criando líquido, é porque a pessoa quer afastar alguém ou alguma situação que está muito difícil de carregar, que está fazendo a pessoa se sentir menos importante, né? Que está desvalorizando a pessoa, né? Por exemplo, se é na mão, se é no punho, cada órgão, qual é a serventia? Porque o braço, o que ele faz? O braço consegue afastar, né? Ou o braço também consegue aproximar. Agora, se a pessoa perde alguém muito importante, muito assim, importante para ela, e ela sentiu que essa pessoa escapou das suas mãos, tipo, uma morte repentina de um filho, né? Ou algum assim, um emprego dos sonhos, ou alguma coisa assim muito forte que aconteceu com ela, um susto, e a pessoa sentiu que ela não foi capaz, ela se sente culpada daquilo ter acontecido, principalmente, por isso que eu digo que as emoções elas entram junto, né? Se a pessoa sente culpada de não ter salvo esse filho, às vezes num acidente, o que vai acontecer? O ombro vai começar a cair mais, a pessoa vai se... porque a pessoa desanimada, deprimida tem o ombro caído, né? Porque ela está se julgando incapaz de manter os ombros erguidos, porque a pessoa que se valoriza, ela anda mais ereta, né? E a pessoa que fica muito assim, caída, o sentimento que está por trás. Só que a doença no ombro só vai desenvolver se ela tiver um conflito, né? Não é porque ela está triste, porque ela não está feliz da vida, que ela vai desenvolver uma doença no ombro, né? E mesmo o Joanete, ele é muito ligado ao ombro. Outro dia fiz uma consulta com a minha colega da Germânica, porque eu tenho os Joanete no pé, nos dois pés, do lado de fora, assim, do lado do dedinho, né? Eu desenvolvi isso 20 anos atrás, 30, né? E por quê, né? Em vez de eu desenvolver no ombro, eu desenvolvi no pé. É a mesma dor. Eu me sentia incapaz de dar conta, eu me senti que eu deixei fugir as oportunidades em relação de emprego. Eu me sentia uma mãe não capaz o suficiente, né? Boa o suficiente. Uma esposa que não deu certo no casamento e outros sonhos da vida que eu acabei deixando escorregar por entre meus braços, né? Por exemplo, eu tinha sonhos lá na adolescência que eu abandonei. E esses sonhos escorregaram pelos meus braços. Isso, com o tempo, como eu não tive nenhum DHS forte, nenhum susto, desenvolveu umas Janete, que também era um jeito de dizer, ó, quero distância de tudo, né? Que daí ninguém se aproxima de mim, né? O corpo resolve de algum jeito, né? Não sei se está sendo claro, se estou enrolando. Está sendo bem claro, bem interessante, Silvina, porque é muito interessante, né? Quando a gente vê um estudo, uma medicina que vai no profundo da causa, né? Na causa da doença, não simplesmente te dar um comprimido e vai lá e toma o resto da vida. Dá esperança de novo, né? Sim, Porque dá uma por isso, esperança. Parece uma sentença de morte, né? Pro resto da vida. sim. Eu mesma, Né? quando eu tinha conflitos renais, problemas renais, que tem tudo a ver com autodesvalorização também, eu desde adolescente eu sempre tinha infecção urinária, né? E agora, depois de uma certa idade, eu comecei a fazer pedras nos rins, né? E no canal. A pedra é sinal que eu superei o conflito por exemplo, os problemas renais era conflito de abandono, de sentir abandonada, né? Daí a gente Uhum. retém líquido e o rim para de funcionar porque a gente se sente tão abandonado, assim, em momentos que a gente vive, né? Não é assim por causa do sentimento Sim. só, né? Mas são acontecimentos da vida da gente que faz a gente se sentir mais sozinha, mais abandonada. Daí a gente segura todo o líquido e o rim funciona pouco. Aí você vai no médico tradicional que não sabe por que o rim está fazendo isso, vai dizer, não, você tem que tomar diurético, né? Aí o que acontece com o rim? O rim vai trabalhar dobrado, porque ele tem que segurar o líquido para você, porque o rim, o corpo entendeu que tem que segurar líquido, porque senão você vai morrer seca, né? E aí ele continua segurando. Mesmo tomando diurético, o rim vai continuar funcionando pouco, porque o corpo precisa do líquido para sobreviver. É isso que o corpo entende, né?
Então, por que dá problemas renais depois para a pessoa que toma Cistex ou medicações que eu sempre tomava, né? Porque o corpo está trabalhando na contramão, né? Está trabalhando para um lado e para o outro lado ao mesmo tempo, né? Diz um professor, né? É como se colocasse os funcionários ali para fazer umas peças e um patrão manda desmanchar a peça e outro patrão manda fazer a peça, né? Então é impossível o corpo dar conta, porque o corpo quer resolver o problema, né? Quer fazer a peça, mas o outro está tirando a matéria-prima, não está deixando fazer, aí o funcionário não dá conta e o rim acaba entrando em colapso, né? Por isso que dá falência renal depois de mais idade, né? E tudo é uma sequência, né? As doenças, não existe doença crônica desde o começo, ela fica crônica depois de muitos anos, né? As doenças autoimunes também, elas são consequência de muita autodesvalorização. E o que significa o conflito de autodesvalorização? É quando diante de um fato, de um acontecimento assim que a pessoa vive, a pessoa sente que ela não foi, que ela foi obrigada a fazer uma coisa que ela não quis fazer. Ou ela não quer fazer, ela quer fazer, muito fazer, mas não pode, né? Por exemplo, se a pessoa quer muito ajudar alguém, quer muito salvar a vida de um filho, quer muito que a família se dê bem, ou quer muito uma profissão nova, que nem nós, assim, muitos terapeutas em fase de transição de carreira, é muito costume, muito fácil dar dores no corpo. Essa semana mesmo atendi uma pessoa que está com o pescoço travado, né? E por que trava? Justamente esse ossinho aqui da coluna, né? Porque ela estava vivendo um conflito assim, de autodesvalorização tão grande que na profissão anterior dela ela era uma pessoa muito bem vista, muito bem, assim, era ela patroa, né? De repente ela começou a ficar doente, doente, doente. Ela teve que largar tudo e outros tomaram conta. Aí ela foi recomeçar na vida dela, ela sentiu que ela não tinha mais o valor dentro do trabalho. Ela não se sentiu mais importante, né? Então ela se sentiu tão autodesvalorizada que ela não tinha motivo de manter a cabeça erguida. Daí começou a dar aquelas dor no ombro, que daí o músculo entra junto. Os problemas de osso e de músculo e dos nódulos linfáticos, o que diferencia é só a gravidade do impacto, né? Por exemplo, se diante de um impacto a pessoa tem um susto leve, daí vai acometer os músculos, porque daí é algo assim que o músculo inflama, o coração é um músculo também. O músculo inflama e vai doendo aos poucos, né? E às vezes a pessoa faz uma massagem, toma anti-inflamatório e tirou o sintoma, né? Só que a autodesvalorização que a pessoa viveu, o motivo desse músculo ter inflamado, o nervo ciático, por exemplo, né? Porque ele inflamou, o motivo continua lá. Qualquer outra situaçãozinha que vai acontecer, vai voltar de novo. Por isso que muitas vezes, por isso que a doença fica crônica, porque a pessoa toma, assim, uma medicação, tipo, desliga a luz de alerta que ligou no carro, tira a lâmpadazinha lá e continua andando com o carro sem óleo. O que vai acontecer, né? Ele vai pifar, né, depois de um tempo. E é a mesma coisa tomar medicação sem saber para quê e o que o corpo quis dizer, né? Por isso que daí acontece, assim, tem que tomar pro resto da vida, né? E aí se a pessoa precisa de medicação, sim, tem que tomar, né? Porque tem casos que a pessoa precisa se medicar, né? Mas também precisa olhar, para não voltar ao problema, olhar por que veio essa situação, né? E aí fica bem mais leve, né? Então, o sentimento de autoestima baixa e autodesvalorização está muito interligado, né? E sempre está ligado a dizer assim, ó, eu sou obrigada a viver uma vida que eu não gosto, obrigada a fazer algo que eu não gosto, não foi essa vida que eu escolhi para mim, ou o contrário, quer muito fazer algo e não consegue fazer. O sentimento de incapacidade que está por trás, né? Aí é tudo interligado, né? E é interessante porque tem muita gente que falando em autoestima, pensa que é só passar, por exemplo, no nosso caso, nas mulheres, né? Só passar maquiagem, arrumar o cabelo.
trocar um vestido, comprar um vestido novo, né? E aí a autoestima tá em alta, Sim. Deu uma né? disfarçada, né? Tirou. É a maquiagem mesmo, né? Né? Só dá Às uma vezes maquiagem e a dor continua ali. continua lá. E daí, num outro momento, porque a pessoa tá com a maquiagem, o sintoma já vai vir disfarçado, né? Sim, Porque, porque o corpo não está mais livre para interpretar do jeito natural. Porque a nossa natureza é igual à natureza dos animais que são da selva, não os animais presos dentro de casa, né? Os animais domesticados também adoecem porque eles estão fora do habitat dele, né? E nós também, a maioria das doenças, entre todas essas cobranças, né? É muita cobrança da sociedade, muita cobrança da gente mesmo. sim, Aí o que acontece? A gente se cobra tanto, se sente tão incapaz, que a autodesvalorização é consequência automática. Assim, qualquer fato pequeno que acontece, a gente já entra no conflito, né? Aí começa com cãibras, com dores nas pernas, né? E qual é a função? Por exemplo, por que ele acomete o músculo e o esqueleto, os ossos, né? Porque a pessoa que está com um conflito ativo de autodesvalorização, o, o periósteo muda a função. Ele é. Porque o periósteo é a mucosa que reveste nossos ossos, né? E essa mucosa que faz o corpo, os osteoblastos e os ossos se manterem tudo em sintonia, continuar funcionando naturalmente, né? E se a pessoa está com conflito ativo, desse sentimento de incapacidade, de não-valia, o que acontece? Essa mucosa, ela não deixa passar o líquido para abastecer os ossos. Aí qual é a consequência disso aí? A doença do periósteo mesmo, que tem gente que tem dor toda a vida, né? E não sabe por quê, né? O reumatismo. O reumatismo vem depois. Ele já dá alerta há muitos anos, né? A fibromialgia muitas vezes é interpretada assim também, né? Ah, muitas vezes o periósteo, ele, além de ter a autodesvalorização, ele é assim, o conflito que a pessoa vive é um sentimento de separação repentina contra a vontade. Por exemplo, às vezes a gente vê muito mulheres assim que casam e sonham em viver pro resto da vida. De repente acontece algum impacto, alguma coisa na vida dela, ou o marido também, né? Não é só as mulheres, né? Mas como a gente fala mais para mulheres, né? Aí o marido ou está com outra, ou traiu, ou morreu, aconteceu alguma coisa. Aí o sentimento da pessoa é tão forte assim de fui abandonada, de fui largada, é porque eu não valho nada, é porque eu não mereço alguém bom comigo, né? A pessoa começa a se condenar, né? E aí que vem o problema da mucosa do osso, o periósteo começa a funcionar alterado, né? Aí vai virando uma bola de neve, que daí depois começa a osteoporose, todas as doenças dos ossos vêm dali. O osso do rosto, ao redor do olho, muita gente tem o trigêmeos, que chama esse osso da face, né? sim. Tem inflamação na face. Isso tudo é autodesvalorização frontal, né? Por exemplo, se começa na perna, lá embaixo, depois do joelho, tem algo a ver com o trabalho, com a profissão, algo ou com a família, que a pessoa não conseguiu caminhar para frente, que a pessoa não conseguiu, mas algum conflito que aconteceu, né? Não assim só porque a pessoa não conseguiu, algum choque que a pessoa teve nesse sentido, né? E por isso que precisa saber onde começou o primeiro sintoma, porque depois que a pessoa tem uma dor muito forte num osso, em alguns ossos, o corpo vai entendendo e vai aumentando esse sentimento de desvalorização, essa crença que tem que travar tudo, né? Por isso que o osso da perna não está sendo bem nutrido com osteoblastos, né? Ah, aos poucos vai, não é que a doença se espalha, não,
Porque tem gente que tem, por exemplo, artrite num joelho e fica a vida toda com artrite naquele lugar e o resto do corpo nunca aparece nada, né? E é porque cada junta, cada órgão tem que fazer um conflito novo. Não é assim que passa de um joelho para o outro, que passa do pé para outro pé, ou se passa da, da mão para o corpo. Não. Eu mesma, uma vez achava assim, nossa, começou num joelho, imagina quando vai parar na coluna essa artrite, essa artrose, né? Eu tinha essa certeza, porque era esse aprendizado que a gente tinha, né? Ah, uma vez que está numa parte do corpo, ele vai começar a andar, vai tomar conta do corpo inteiro, né? E não é assim, né? O corpo só vai desenvolver inteiro e não vai se curar se for feita alguma coisa que impedir essa cura. Porque o corpo, naturalmente, ele se refaz. A quinta lei biológica explica certinho que o corpo tem essa... Como assim o corpo entra numa doença para salvar a pessoa de um susto muito grande? O corpo também encontra a cura por si mesmo, se não tiver agravantes, né? Tá sendo claro até aqui? Tô quase sem respirar, né? Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa boa, muita, assim, vai expandindo mesmo a consciência da gente, né? Outro dia, a primeira vez que a gente conversou, né, Silvina? A Silvina foi passando algumas informações e falando, enquanto ela vinha falando assim, foi passando um filme na minha cabeça, assim, né, de situações que aconteceram na juventude, na adolescência, algumas doenças que pareciam crônicas, pareciam que ia durar Sumiram. para o resto da vida, como que elas se curaram depois, né? É, Então, é muito interessante, né? Como você falava, é a própria pessoa que já vai identificando na sua história, parece que quando você vai falando, vai passando um filme na cabeça da gente, né? sim. Os E, muita, lugares, as situações, né? É interessante. e muitos sintomas, eles desaparecem e a pessoa não percebe. Depois que a pessoa Sim. começa a se olhar. Eu mesmo hoje estava revendo as aulas da professora Marina. Cheguei lá numa aula que eu tinha feito a pergunta sobre dor nas mãos. Eu não sabia se eu tinha fibromialgia, se eu tinha artrose, se era artrite, ou se era machucado, mas eu estava assim, que eu estava com as duas mãos sem movimentar muito e muita dor, né? Aí eu tinha feito a pergunta lá e ela tinha me respondido que eu poderia fazer, que não era para deixar assim, que era para procurar, se não sumisse a dor, procurar um especialista na medicina mesmo, né? Para ver se tinha algum machucado, né? Aí quando eu li o comentário, eu disse, nossa, eu não percebi quando é que sumiu essa dor. Eu não tenho Uhum. mais esses sintomas, né? Ele o corpo vai curando, porque a gente vai mudando o pensamento, a crença. Porque o que fez eu curar todos os meus sintomas, né? Mas não quer dizer que eu não vou ter doenças novas, não, né? Porque a gente continua humano sempre. Tem Por conflitos exemplo, se acorda novos. todos os dias. Eu, por exemplo, tem dias assim que durante a noite eu acordo e quem acorda às 3 horas da manhã é porque está com conflito ativo. Quem deita de noite e não consegue dormir, só dorme depois da meia-noite, é outro tipo de conflito que a pessoa tem, né? E eu tenho dias que eu acordo às 3 horas da manhã, eu fiquei assim por anos com esse sintoma de acordar 3 horas até 6 horas da manhã sem sono. Daí eu tinha muito sono de novo, né? Aí era hora de ir trabalhar, né? E isso também sumiu, né? Não sei quais eram os conflitos que estavam me pegando, mas era assim, quando a gente perde o sono, né, em horas exatas, é porque o nosso corpo diz agora que está chegando a hora perigosa. Se você não vier, não ficar acordada, você vai morrer alguma coisa vai te atingir, porque o corpo sempre entende que é coisa de vida ou morte, né? Não é assim, ai, vai ser perigoso, alguém vai vir aqui. E a pessoa se acorda sempre no mesmo horário, é porque tem alguma crença, algum sentimento, algum pensamento. Às vezes é relacionado com o fato que aconteceu naquele horário, né? Às vezes não. Às vezes é um pesadelo que você teve nesse horário, né? Aí eu comecei a escutar. Por exemplo, quando não conseguia dormir, eu pegava o fone de ouvido e o celular e ficava escutando algumas aulas, que eu de dia não tinha tempo de escutar. Aí, às vezes, meia hora depois eu estava dormindo. Mas se eu ficasse teimando com o sono para dormir, eu passava 3 horas acordada. A pessoa tem que encontrar alguma solução enquanto não cura, né?
sim. Mas se for partir para o medicamento, aí não, aí vai ter. O medicamento, ele, uma vez também, ouvindo um vídeo mesmo, né? Falava sobre a azia, a questão de Uhum, tomar alguns remédios para azia, né? Então, falava da sim, importância do corpo, ele está transmitindo essa mensagem, que nem você está falando. E aí a gente vai lá e volta naquela questão da maquiagem de novo. A gente toma um é, remédio, muitas vezes até sem a própria indicação do médico, mascara aquilo ali, e sim, aí aquilo só vai aumentando, né, dentro da gente. sim. Porque tem muita gente, sim, quando se alimenta, por exemplo, se come algo com carboidrato, ou farinha de fubá, alguma coisa assim, ou um doce, dependendo, daí depois tem azia, né? Mas o Sim, que está relacionado com isso? Por que a azia vem? Porque a pessoa, junto com aquele alimento, a pessoa, a vida dela, a pessoa está engolindo alguma outra coisa que está criando acidez na vida, né? Dizendo assim, a pessoa está engolindo sapos junto com o alimento. E esses sapos, a pessoa não está percebendo que eles estão, que a pessoa, cada vez que a pessoa come, a pessoa engole eles de novo, né? O sapo está querendo se curar, está querendo sair, aí come outro alimento e daí volta tudo de novo. Dá uma calmadinha, né? Mas depois volta tudo outra vez, né? Então tem que escutar o corpo. Por exemplo, a queimação no estômago é a acidez, né? Mas é porque o estômago está produzindo acidez? É porque tem alguma coisa lá que ele está precisando repelir. Porque se ele não ficar ácido, vai atacar ele, né? Então, mas o estômago tem muito a ver com as coisas, assim como a gente se alimenta e engole, o estômago é as coisas que a gente engole e não quer engolir, né? E às vezes a vida obriga a gente a engolir, ou a gente que tem esse pensamento. Às vezes você não pode sair de uma situação, né? Você sim, está, tipo, no trabalho. Não é sempre que a pessoa pode pedir a conta e arrumar um outro trabalho diferente, tipo, parar com a gastrite, né? Mas a pessoa pode mudar o olhar, assim, por exemplo, agradecer pelo trabalho que tem, né? Mudar a, a visão dela, né? Então é tudo, sempre tem uma solução. Diz que para cada problema tem pelo menos 10 soluções, né? E pois é. podemos e nenhuma delas é medicação, né? Então, né? Podemos achar outras saídas, né? As problemas de ossos, né? Por exemplo, o que o osso faz depois que ele passou um conflito muito, muito grave, muito tempo, né? O que acontece depois? A escoliose é a recalcificação, né? A escoliose, a junta fica calcificada, né? A espondilite, hérnia de disco, o ciático que fica muito rígido, porque o músculo teve que ceder demais, então na hora da cura ele fica firme. Artrite, a doença do túnel do carpo, que também dizem que é incurável, né? A Sim, leucemia, a leucemia também é um conflito de autodesvalorização, mas é um conflito mais forte ainda, né? É quase semelhante aos ossos, mas tem a ver mais com líquidos, né? Porque a leucemia dá no sangue, é uma mistura de sangue e ossos, né? É um conflito, às vezes uma situação um pouco diferente, ou a interpretação que a pessoa deu foi um pouco diferente, né? Aí, por exemplo, se a pessoa já está com uma leucemia agravada, não basta ela olhar, às vezes, por que começou a ser leucemia. Às vezes ela precisa um tratamento, sim, né? E às vezes não. Cada pessoa é única. Porque tem gente, sim, que fica sabendo qual é a causa da doença dela, por exemplo, numa consulta, mas a pessoa gosta, assim, tem professor que fala, gosta de ficar na zona de conforto. Mas a zona de conforto não é conforto, é de sofrimento essa zona, né? Então, a pessoa, às vezes, se a pessoa vê o que está fazendo mal, é interessante tomar uma atitude, assim, para mudar um pouco essa situação, se ela pode. E se ela não pode, que nem no caso de morte de alguém, não tem como mudar, a pessoa já faleceu. Mas a pessoa pode mudar o olhar, sim. Por exemplo, se no caso de morte de um filho ou de alguém, assim, que a pessoa sente de morrer junto, o que que a pessoa pode fazer? A pessoa só morre quando ela cumpriu a missão dela nessa vida, né? E se ela cumpriu a missão, deixa ela partir, deixa ela ir voltar. Porque a vida na Terra aqui é só uma passagem. A gente
Na hora do parto, qual é a criança que quer nascer? Ninguém quer nascer. Eu mesmo, quando eu fiz constelação lá, eu fiquei 2 dias judiando da minha mãe. Não queria nascer, não queria, porque não queria sair da barriga, porque a pessoa que estava interpretando a meu personagem lá dentro da barriga deitou no chão e falou: não, vou ficar aqui. É só aqui que é seguro, eu não quero. Tenho medo do que vem lá fora, né? Sim. Então, e a morte é a mesma coisa. Ninguém quer morrer porque a pessoa não sabe o que vem depois. Mas não tem outra opção. A gente tem que nascer se a gente quer viver, e a gente tem que morrer porque é o ritmo natural da vida, né? E se a pessoa partiu, a gente buscar mudar, olhar, dar uma olhada na fé, porque geralmente a fé em Deus fica meio abalada, meio descrente, entra bastante julgamento. A pessoa está se sentindo tão grande que acha que pode mandar em Deus, né? Tem toda essa questão, assim, né? Que isso não é só em caso de morte, em caso de perdas no todo, né? Dá E entra com... também a questão da própria valorização, né? Porque muitas vezes, com a perda daquele que se foi, às vezes a gente sentia naquela pessoa um apoio, Sim, né? Talvez por exemplo, era aquele meu ponto de apoio. E aí vem essa desvalorização de aham. novo, né? Quer dizer, agora eu estou desequilibrada, porque quem era meu ponto de apoio se foi. E é É uma, muito é natural uma. depois disso vir problema de infecção urinária. Porque você perdeu o teu território, o teu porto seguro, né? Aí Sim, o corpo vai fazer o canal da bexiga aumentar, vai aumentar vários órgãos, vai aumentar a função do rim, vai o corpo entendeu que tem que reagir perante essa dor muito grande da perda de alguém, né? E depois na fase de cura que começam as dores. A dor renal só vem na fase de cura, quando o corpo já resolveu o problema. interessante. Os nódulos linfáticos, que muita gente, quando está com inflamação, faz o quê? Vai no médico e tira. Os nódulos linfáticos, quando eles inflamam, é porque a pessoa teve um conflito quase igual ao de conflito de ossos. Muito mais grave do que o de músculos e de nervos, né? E daí vai tirar esse guardinha que estava te protegendo. Quando tiver um outro impacto, aonde que vai parar? Vai no osso, vai no coração, vai em alguma outra parte do corpo. Por isso que os linfonodos, né? Todos os. Não, Deus não fez a gente com peças sobrando. Ele fez a gente com as peças exatamente. Até o apendicite, que falam que é uma pecinha sem serventia, ela tem serventia assim, né? Deus fez a gente perfeito. Daí tudo que a gente tira. Imagina uma cirurgia para cortar algo. O conflito de autodesvalorização que a pessoa vive num momento desses. Mesmo que a pessoa está inconsciente, mas o que está inconsciente é os 5%. Ou 95% da pessoa que está, que a gente faz parte do nosso inconsciente, subconsciente, está bem alerta, está vendo tudo. E o nosso 5% que está anestesiado, né? Então, o conflito de autodesvalorização por causa de uma cirurgia, por situações assim de sangue, de corte, de mutilação, isso é muito forte, né? A pessoa vive VHS assim, sem tamanho, porque é uma coisa assim, não é normal alguém ter, por exemplo, vai cortar a barriga para fazer uma cesárea, né? Isso não é natural. É uma agressão física muito grande, Sim. né? E aí o próprio parto natural, ele é natural. Ele não é agressão. Agora, uma cesárea, tudo que mutila nosso corpo, até uma plástica, redução de seio, redução, uma lipo, tudo é agressão. Vai ter volta. O corpo vai reagir, porque o corpo não. O corpo quer se defender. Ele sente como se fosse. O corpo interpreta como se alguém estivesse querendo atacar, né? É um conflito de ataque muito forte, né? Então, qualquer cirurgia, o certo, assim, o interessante seria depois a pessoa fazer uma terapia de cura para liberar o corpo dessa dor que o corpo sofreu, né? Eu agora, eu fiz micro, agora de novo, esses É, dias, né?
Eu Aí estava lembrando. a, a micro assim, uma coisa tão. Ela tem muito a ver com a germânica, né? Porque o corpo ele tem nas células gravado nosso tudo que a gente viveu, né? E isso eu não fazia ideia disso, né? Até convidei a doutora que fez a micro para participar de uma live para explicar como que nossas células gravam todos os acontecimentos, né? Por exemplo, ali ela encostando, fazendo, aplicando a micro, ela viu que eu passei alguma coisa 1 mês e meio atrás, né? É, como o corpo escreve, as células, é biológico isso, né? Não é energia, não é que ela está sentindo minha. Mas cada parte do corpo está registrado o que eu passei, o que eu vivi, né? E as doenças, às vezes, a gente desenvolve uma doença por causa de um registro que a gente tem lá, né? Por exemplo, as Sim, primeiras lives que eu abri aqui na hora de abrir a câmera, a minha vontade era sair correndo porque parecia que alguém ia me bater. Era certeza que eu ia apanhar se eu ficasse na frente da câmera, né? Assim, o meu corpo, eu olhava para mim e eu via isso, né, no meu olho, né, no meu corpo. Eu sentia, eu amolecia. Na micro, ela apareceu exato, sim, a idade que eu tinha quando eu registrei essa dor. E não tem nada a ver com interessante. câmera, só que a interpretação que o meu corpo dá, porque é o falar, é me comunicar, né? Então sempre tem cura, sempre tem solução, né? Se a pessoa não sabe qual a solução certa, procura um terapeuta de outra área. Se quiser saber por que das doenças, é a germânica. Mas depois, se quiser saber como tratar, como ser uma ferramenta boa para você, vai ter muitas outras ferramentas. A tua também, né? É Análise corporal. interessante, quando a gente faz a análise corporal, né, traz, por exemplo, esse primeiro registro aí que você estava falando, né, do parto, tudo, não quero nascer, Uhum, e até outro dia, quando a gente conversava da análise corporal, que você veio na live comigo, né, não, eu fui fazer a live lá no teu Instagram, a uhum. gente falava dessa questão, né, da análise corporal, como que é também a própria aparência do corpo. Como Então, eles. aqui nós lidamos com duas coisas bem interessantes, né? Você, nesse primeiro registro, né, nesse medo, nessa rejeição, eu tenho um registro maior de abandono, né? Por quê? Uhum. As pessoas falam assim, mas você foi abandonada por alguém? Não, são os registros que nós percebemos, né, A quando nós gente. éramos muito pequenos ainda, Sim, e que o nosso corpo se defendeu daquilo que ele achou que sim. foi um perigo, né? E moldou o nosso corpo assim. E É são porque várias, tem a psicossomática também, é muita luz para trazer cura para a gente, né? não Isso é precisamos muito mais ficar sofrendo, carregando essa carga sozinhos, né? Por isso que quando eu conheci a germânica, quando comecei a entender para mim, não, todo mundo tem que saber que existe essa solução, né? Porque esse sentimento de abandono ali que você falou, eu também percebia que eu tenho ele em mim, porque a pessoa que aumenta de peso muito facilmente, que retém líquido muito facilmente, ela tem alguma questão lá com o abandono. Mas eu achava que era assim, porque eu nasci, minha mãe estava cuidando, estava com 6 irmãos, 8 anos a irmã mais velha, né? Então, e mais a minha avó que morava junto, que era logo depois faleceu, né? Então era impossível a mãe estar ali me cuidando, né? Então achei que era esse registro que eu tinha feito de abandono. Não, na micro ontem apareceu, essa semana apareceu, que foi aos 10 anos a minha dor do abandono. Que daí, aí que o meu corpo registrou, porque meu corpo interessante. aumenta o peso, né? Uhum. E daí na Que micro libera, né? na verdade, quando a gente acha, né? E aí o pessoal fala, mas por que a gente precisa ir atrás das causas, né? Porque aí tem essa liberação. Eu não preciso mais sofrer daquilo. Agora, eu entendi, eu compreendi, ok, e vamos, né, lidar com isso numa forma, trazer saúde para nós, né? Saúde em todos os níveis, porque aqui a gente está falando, parece que a gente está falando só do nível físico, mas não está, Não, né? envolve tudo. Isso, de Porque todos os níveis. a depressão, que é a doença da moda, né, a ansiedade, elas são consequência disso aí.
Porque se eu tenho o sentimento de abandono e começo a reter líquidos, o meu cérebro começa a encher de líquido e para de funcionar naturalmente, porque tem o cérebro do lado esquerdo e do lado direito, né? Quando é muita ansiedade, é porque um lado está funcionando a mais. Quando é muita depressão, é o outro lado que está. Daí desregula toda a produção de hormônios, né? Porque daí tem os sintomas da menopausa, tudo é interligado, né? É, É é muito tudo, interessante. sim, não tem. Depois que você Se a começa a gente for, entender um pouco, tá na hora de encerrar, né? se a gente for, porque é um assunto assim amplo, mas extremamente importante, Simples. interessante. Não sei se você gostaria também, se tem alguma pergunta aqui. Olha, da minha parte, não sei se, eu acho que a Roseli tinha colocado a dor nos ossos, não sei se ela entendeu, se tá bom assim, também não sei se ela está ainda aí, né? Mas se alguém tem alguma pergunta, quiser escrever, também não sei como é que está o horário, né? Mas de minha parte, assim, se tiverem a dor lombar, né? Por exemplo, a dor no cóccix, por exemplo, a mulher que tem dor lombar, a gente fala, não, é porque eu fico na posição, fico. É que bom, Roseli. Então, às vezes aparece alguma dúvida depois, você pode perguntar, né? Lá Sim, no direct, né? A dor lombar, ela tem. É exatamente porque ela dói bem no meio, assim, da onde dá firmeza no corpo, né? É reto atrás do umbigo, a dor lombar, né? É porque ali que é o centro do corpo que mantém toda quem tem dor ali, a hérnia de disco que forma ali, ou qualquer outro problema, desvio de coluna, que começa ali, é porque tem alguma desvalorização muito grande em relação ao modo de vida, a se sentir é, filho, filha, tem a ver com a natureza dela, né? Não, o braço direito e o braço esquerdo não é a mesma coisa, não. É no cotovelo, é no ombro, é dor no osso ou é no nervo? Porque tudo é por exemplo, se é no nervo, pode ser um conflito diferente, mais leve. Agora, se é no osso, assim, de não conseguir levantar, pode ser, por exemplo, se é no braço esquerdo, tem a ver com mãe, com filhos, com a parte mais afetiva, né? Se é no ombro, assim, no sentido de fazer força, né? O tendão, ele é autodesvalorização. Se começou no pé esquerdo, tem a ver também com o lado afetivo, com mãe. E se é lado direito, tem a ver com pai, com marido, com trabalho. Mas às vezes, por exemplo, se uma mulher é muito masculinizada, ela pode até fazer o conflito contrário, né? Porque tem mulheres que são tão donas da casa e de tudo, né? Tem funções masculinas, tem conflitos que a pessoa mistura, né? Mas o tendão é um músculo que, por exemplo, se não machucou, se ele simplesmente inflamou, é porque teve algum movimento, se é do lado de fora, você às vezes teve vontade de dar um chute em alguém. É ao pé da letra, porque é assim, é o que o físico faria se ele não tivesse problema, né? Por exemplo, se é do lado de dentro, é alguma coisa que você queria segurar, né? E se é no lado esquerdo, por exemplo, quis segurar um filho, ou alguma emoção, às vezes um animal de estimação. Por isso que tem que ser assim, não dá para dizer no todo, né? Mas acho que a Roseli sim. entendeu o que ela queria chutar para longe, né? Aí, porque a pessoa, assim, cada pessoa é única, interpreta unicamente, né? Então, como eu falei antes, dentro de um acidente, 10 pessoas que estão vendo os feridos ali, cada um vai fazer um impacto diferente, né? Porque é a interpretação que a pessoa dá diante de um fato que assustou, né? De alguma ameaça de vida, né? E, então, da minha parte, não sei se tem. Nossa, foi muito bom, Silvina, muito bom mesmo, muito esclarecedor. É aquilo que eu falei, eu acho que teria assunto assim para muito tempo, né? Porque Sim. é muito importante, né? Mas também fica um alerta para a gente, né? Que hoje, realmente, é aquilo que você falou, os médicos, eles estão se abrindo muito, né? Os médicos Uhum. tradicionais, um dos estudos do corpo que eu faço é com o Dr. Sim. Fernando Freitas, que Ele é faz da a psicossomática, né? psicossomática, Uhum. né? É um médico gastro também. Tem vários médicos, um curso de hipnose que eu fiz também, tinha um médico, ele falou, a associação médica não pode saber de jeito nenhum que eu estou aqui estudando hipnose,
porque senão passam o meu certificado, né? Mas eu estou estudando porque eu quero abrir uma clínica, eu vou me aposentar, eu quero abrir uma clínica, quero trabalhar com hipnose. É porque Então a ele se deu medicina tá, conta que o que ele estava sim, fazendo antes não era perfeito, né? Não era completo, né? Ah, o Dr. Hammer também foi expulso do país dele, ele teve que largar a medicina. Todos os trabalhos que ele tinha, ele teve que escolher. Ou ele continuava afirmando que a nova medicina, que as descobertas dele, que ele tinha pesquisado cientificamente tudo, ele provou em vários países, não foi só na Itália, né? sim, Ele foi em muitos países para fazer exames diferentes, foi coisa bem extensa, né? Foi 30 anos pesquisando e no final ou ele tinha que dizer não, isso é tudo uma conversa fiada, ou teve que abrir mão, ele teve que largar a medicina. Aí ele passou a trabalhar só com a germânica e ele faleceu graças a Deus. é, ele conseguiu, e ele sobreviveu, e a esposa faleceu logo, né? Ela não conseguiu dar a volta, né? Mas ele, imagina, ele tinha 1% de chance de sobreviver, que tem pessoas que ainda vivem que conviviam com ele, né? Que logo já na época trabalhavam com ele, né? Então, É uma bênção para nós, né? Que muitos ousam e correm o risco, né? Para dar essa abertura, esse novo conhecimento para a gente, né? são caminhos, né? Tem que ir devagar, né? Porque eu vejo assim, tem professores tão bons da Germânica. A Marina, ela até tem bastante alunos, bastante seguidores, mas tem outros professores bons que postam vídeos muito bons no YouTube e tem 10, 15 visualizações, né? Então é porque as pessoas ainda estão acreditando nas pílulas mágicas, né? É mais O, rápido, né? o Dr. Alan Borges também ele é aqui do Paraná, também é um médico interessante que no Paraná que tem os médicos. Ele é um médico osteopata, o Dr. Alan Borges, né? Quem quiser, quem tem problemas nos ossos, quiser seguir Osteopatia ele. também é muito boa, É, né? então, ele é Já um ouvi médico falar também. osteopata que começou a estudar nova medicina faz muitos anos para agregar no trabalho dele. E ele faz um trabalho bonito. Ele tem muito conteúdo no YouTube e no Instagram também, né? Sempre a gente escutando, a gente consegue se autocurar. Depois faz que nem eu, se quiser Sim, ajudar os outros, né? aos poucos, né? É, Silvina, muita gratidão, né? Para quem quiser ainda aprofundar um pouquinho mais, o Instagram da Silvina é Silvina Halber, né? Aconselho a seguir e também, como a gente falou, tá disponível, né, para perguntas no direct, tirar dúvida. Se alguém quer se aprofundar mais, fazer uma consulta com ela, pode agendar um horário. Isso é muito importante. eu tô fazendo live todas as quintas e todos os domingos às 6:30 da tarde, né? Aí quem quiser Quinta também. também é 6h30, né? Isso. O médico Ó, osteopata é Dr. Alan Borges. olha aí, mais um para a gente conhecer também. É interessante, assim, porque cada vez que você vê alguma ideia, assim, já vai abrindo mais uma luz, né? Vai abrindo mais a cabeça da gente. Eu indico ele e a doutora Marina, que são os meus professores, né? Os outros eu não conheço, daí não sei dizer, né? Que joia. Então, muita gratidão, né, a você, ao pessoal que Obrigada a nos você. acompanhou aí, né? E vamos continuando nessa caminhada aí, vamos marcar mais vezes. Vamos. Você também veio Um no meu, né, Ju? Muito Sim, é interessante. uma troca, né? Uhum. Beleza, então. Obrigada. Um abraço, Silvina, eu que agradeço. Um abraço para você e para todos, fiquem com Deus. Ô, Sueli, chegou agora, Sueli. Vai ter que assistir depois. Eu vou postar lá É, na comunidade. Eu tenho uma comunidade no WhatsApp que eu posto as lives que eu participo, né? Aí, quem quiser, assim, que para não perder nenhuma live, quiser ela entrar lá na comunidade, só tem um link na bio, né? E aí, porque nem sempre dá para assistir ao vivo, né? A gente sabe, né? Eu sim, também não sim. consigo, né? Aí lá naquela comunidade eu posto todos os vídeos que eu participo, porque às vezes eu faço participação e a pessoa exclui, né? Ou perde, né? Daí, pelo menos, Já fica aí. salvo, né? Uhum. Obrigada, Silvina. Beijo. Beijo você também. Obrigada a você. Tudo de bom. Tchau.